Olá, leitor! Sou a Adri e hoje eu trago um outro livro bem interessante. É um livro de cunho filosófico. Eu estou falando desta obra, A Justiça. Esse livro, gente, ele é muito elucidador na questão da filosofia sobre a justiça. Ele traz desde os seus primórdios, desde a antiguidade, falando sobre esta virtude. A abordagem da obra é filosófica, mas não deixa de falar sobre a razão, sobre as grandes religiões e também, gente, o cunho político. A obra também traz um viés político falando sobre a justiça. Aparentemente, quando a gente lê e olha a obra assim, parece que ela, na verdade não é nem aparentemente, no geral a gente quando fala de justiça já se conceitua justiça na forma legal. O livro também fala sobre isso, justiça na seara legal, mas não é só isso, leitor. A obra, ela traz a ética, ela traz a história em si, ela traz a razão, como eu havia dito, e também ela fala desde dos seus primórdios sendo discutida pelos filósofos. Então, os filósofos discutem muito a questão da justiça. E falando assim, a grosso modo, o que é a justiça? Justiça é um conceito abstrato que traz harmonia entre as partes. Isso é falando de forma filosófica. Mas não é só isso, né, gente? Para nós aqui, leigos, para nós, assim, quando a gente fala de justiça, a gente pensa logo numa reparação de um dano, a gente pensa logo, a gente vê muito nas mídias sociais, as pessoas buscando justiça. Então, quando acontece um ato bastante danoso, as pessoas, no geral, elas gritam por justiça. E aí, a gente já pensa logo na questão judicial, a gente já pensa logo na questão legal. Mas a obra, ela é o cunho totalmente filosófico, falando sobre essa virtude. O livro, ele é bastante interessante, é um livro bastante fácil de ler, é uma leitura gostosa, principalmente para quem gosta de filosofia, porque é uma obra filosófica. É um livro bastante leve, ele traz grandes questões sobre ética, razão e o fundamento de ser. Fala também, leitor, sobre a Idade Média, a Reforma, traz também no outro viés a justiça no Novo Testamento, aquilo que eu falei para vocês da questão da religiosidade, que ele traz a questão religiosa também falando sobre a justiça. E aí tem uma discussão enorme, né, gente? Porque cada um tem a sua religião, então cada um falando da sua ética dentro da sua religião e dentro da sua visão, que é bem diferente o que eu tenho, o que eu penso sobre, por exemplo, eu tenho uma determinada fé, e o que eu penso da minha fé e da justiça é diferente do que o outro pensa também, da fé dele e da justiça. Então, assim, aparentemente, parece que existe um equilíbrio, e deveria mesmo existir um equilíbrio, mas não é assim na prática. Na prática, eu tenho a minha justiça e você tem a sua justiça. É tão complexo como a razão. Por exemplo, todo mundo tem as suas razões. Eu tenho as minhas razões e você tem as suas razões. Quando a gente traz a justiça para o cunho legal, por exemplo, houve lá um homicídio e a família da vítima clamam por justiça. Ela quer o reparo do dano, ela quer que o algoz seja punido. Já na visão da família do algoz e também do próprio algoz, a justiça não é isso. Então, tem um outro viés, tem um outro olhar. Por isso que eu falo da dualidade, da questão da justiça ser diferente, para mim e para o outro. O que não deveria ser, a gente deveria, o livro, ele traz essa visão filosófica da justiça ser ampla e ser uma reparação. Então, seria um equilíbrio seria um equilíbrio entre as partes. Mas não é assim na prática. Na prática, o que acontece? O algoz, claro, né, gente? Ele não quer ser preso, ele quer continuar fazendo as atrocidades dele e ele acha uma injustiça a sua penalidade.
para exemplificar o que eu estou falando, gente, tem uma determinada pessoa que teve um infeliz, um infeliz conflito com o vizinho. E essa pessoa, o que aconteceu? O marido dessa pessoa espancou tanto o vizinho que o vizinho ficou permanentemente deficiente. Então ele nunca mais vai andar na vida. E o algoz que deferiu as agressões foi preso e ficou, está cumprindo pena 12 anos de prisão. A determinada vizinha me perguntou o que eu achava da situação, se era justo o marido dela ficar preso 12 anos. Então, olha só a questão da justiça, gente, como ela é complexa. Ela me perguntou se era justo, porque na visão dela é um absurdo o marido ficar preso por 12 anos. Agora, na minha visão, e olha só que eu nem sou parte no processo, no caso eu nem sou parte, eu sou apenas uma observadora do caso. Eu disse para ela que, para mim, no meu ponto de vista, justiça era ele sair da prisão quando o vizinho estivesse andando novamente, porque ele ceifou a vida do vizinho de certa forma. Esse vizinho, ele nunca mais vai andar na vida. Então, no meu ponto de vista, justiça seria ele ficar preso até que o vizinho voltasse a andar. Como o vizinho nunca mais vai voltar a andar, então ele que ficasse preso para o resto da sua vida. No meu ponto de vista, isso seria justiça. Então seria a mesma medida. Se o outro não vai andar mais, porque o seu esposo deferiu as agressões, por que ele tem que estar solto? Não tem. Para mim, justiça seria ele só voltar à liberdade quando o outro estivesse andando, porque assim o outro também estaria em liberdade. Esse é o meu ponto de vista. Já no ponto da esposa do algoz, não, ela acha um absurdo o marido dela estar preso por tanto tempo, que para mim não é nem pouco tempo assim. Já a esposa do vizinho que está deficiente, ela concorda com o meu ponto de vista, que ela acha também que, na verdade, ela acha até pior, né, gente, que não deveria nem estar entre nós, enfim. Mas assim, para vocês verem, leitor, como a justiça, ela é complexa. Então, é um ato, na verdade não, é um conceito abstrato que aparentemente traz equilíbrio na sociedade e repara um dano. Mas quando a gente falando isso filosoficamente, sim, é isso aí mesmo. É um conceito abstrato que traz um equilíbrio na sociedade, que repara um danos, enfim. E não deixa de ser também uma palavra muito bonita, que parece que traz um certo alívio, uma certa leveza. Só que quando você parte para a seara da prática, que nesse caso que eu acabei de expor para vocês, já é diferente, porque eu tenho a minha justiça, a vizinha a vizinha que o marido sofreu agressão, tem um ponto de vista sobre a justiça, e a outra, que o marido é o algoz que está preso, tem um outro ponto de vista. São 3 mulheres vendo a justiça de formas diferentes. Então, sim, é claro, o leitor também tem a sua visão sobre a justiça. Esse livro, gente, voltando já para a obra, esse livro, ele traz todo esse questionamento, por isso que eu falo, é uma obra valiosa, é uma obra sensacional, que ela traz uma outra visão da justiça, não só a filosófica, ela traz várias visões, ela traz a visão religiosa, ela traz a dos próprios filósofos discutindo sobre a justiça, ela traz da política também. E outra coisa, gente, ela fala sobre as revoluções que a justiça teve esse tempo todo. E a justiça para Deus, porque a justiça religiosa é uma coisa, já a justiça espiritual é outra. Espiritualidade é bem diferente da religião, mas aí é uma outra seara, é uma outra discussão que não vem o caso nesse momento, e sim a obra. Da situação aqui da vizinha, eu só
expus, por quê? Para a gente ver a complexidade do conceito de justiça. É uma obra maravilhosa, é uma obra que faz você olhar para o seu entorno de forma diferente. É uma obra, gente, que mexe de verdade com a gente. Aliás, eu até passei esse livro aqui para que as tais vizinhas lessem, mas elas não têm interesse, não gostam, enfim. Principalmente, né, a que acha que está sendo injustiçado com o marido bonzinho preso, que de bonzinho não tem nada. Enfim, é um livro assim, gente, que ele traz bastante falando sobre o tribunal humano, o tribunal divino, que é bem diferente, né? Deus vê a justiça de uma forma muito diferente. Ele traz bastante personagens ilustres na obra, vários filósofos ilustres, como Aristóteles, Sócrates, então o próprio Kant. Então, assim, ele é um livro daqueles maravilhosos, sabe, gente? É um livro que Agostinho também está na obra. É um livro, assim, ele traz e ele cita outras obras, gente, grandiosas, como o livro magnífico O Espírito das Leis, que eu aconselho muito que vocês leiam, que assim é um livro espetacular. Apesar de ser um livro falando do espírito das leis, também é uma obra filosófica. É um livro, assim, sensacional que num outro momento, num momento oportuno, eu trago para vocês verem. É isso, gente. Esse livro magnífico que eu trago para vocês hoje, um livro que vale muito a pena ler, Filosofia na Verdade. Para quem gosta, maravilha. Para quem não gosta de filosofia, é bom conhecer, ler a obra e ter as suas próprias conclusões, ter suas próprias conclusões sobre a justiça. É isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo livro.